Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert, seja muito bem-vindo. E você está na playlist atualizada do nosso curso de Cálculo Numérico. A gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre o método do ponto fixo. Falamos sobre ele na aula passada, dissemos qual é a sua expressão, como é que ele funciona, como é que você aplica esse cara. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai fazer um exercício resolvido, utilizando o método do ponto fixo, tá? Utilizando aquelas mesmas expressões que a gente mostrou na aula passada, então essa é uma aula muito importante, então fica comigo até o final para você entender como aplicar o método do ponto fixo para determinar zeros de funções reais não lineares, tá legal? Mas antes de a gente fazer isso, como é de praxe, queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Tá? Toda semana a gente posta vídeo novo. A gente tem várias playlists, cursos completos. A gente tem um curso completo de cálculo numérico já gravado, que a gente está regravando, está atualizando esse curso, um dos mais acessados do Brasil. Curso de diodo, TBJ, MOSFET, circuitos para comunicações, sistemas para comunicações, amplificadores operacionais, muitos outros, tá certo? Então a gente tem curso completo sobre isso, tá? Você é nosso convidado para assistir e a gente conta com a sua colaboração também para compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. A gente, afinal de contas, está chegando quase 14 mil inscritos e a gente agradece de coração você fazer parte dessa trajetória com a gente, beleza? Então vamos lá, método do ponto fixo. Qual é o exemplo que a gente vai trazer hoje para você? Olha só. F de x igual a x ao cubo menos x menos 1. A gente vai ter precisando determinar o zero dessa função, tá? Como a gente disse para você, o método ponto fixo ele trabalha com uma estimativa inicial, que é esse cara aqui, tá? Que é o nosso x0. X0 é igual a 1. E percebe, né, que x0 é igual a 1, ele está dentro do intervalo que contém a raiz, que está entre 1 e 2. Então, pegando o limite inferior aqui como estimativa inicial, para a gente poder fazer as nossas repetições, as nossas iterações do nosso método, tá? E aí, olha só, tem uma observação aqui, ó. Fazer até a repetição da quarta casa decimal. Aí, olha só, nas nossas outras aulas, a gente utilizou uma tolerância, né? Normalmente, módulo de f de x inferior a uma certa tolerância. Aqui a gente está apresentando para você uma outra tolerância, um outro tipo para você conhecer que existe esse também. Então, vale a pena você assistir as nossas aulas anteriores para ter um conhecimento mais profundo do todo. Tá certo? Isso aqui é apenas uma parte do todo, tá? Então, você pode fazer até a quarta casa decimal. Essa é a tolerância que a gente está trabalhando, tá? Aqui a gente vai solucionar isso aí. Olha só. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para você. Então, vê bem. Na solução, primeiro ponto para a gente aplicar o método do ponto fixo, a gente precisa fazer f de x igual a 0 e x igual a g de x, que é a tua equação de iteração. Ou seja, você precisa isolar o x e encontrar uma função g de x, ou seja, o x vai ser uma função do teu g de x. É isso que você vai ter. Tá? E quando você tiver x igual a g de x, do lado esquerdo da igualdade, ou seja, esse teu x aqui, você vai colocar o índice k mais 1. Do lado direito da igualdade, o x, que está dentro do g de x aqui, ó, que está dentro de parênteses, você vai colocar, tá, o índice k. De modo que a tua estimativa atual, esse x naturalmente é o zero da função que você está procurando. Então, a tua estimativa atual, ela é dependente da anterior. E assim funciona no método ponto fixo, tá? E aí o que acontece? Olha só. Para a gente verificar se a raiz está realmente dentro do intervalo que vai de 1 até 2, que foi o intervalo que a gente colocou, a gente tem que calcular o f de A vezes o f de B e verificar se ele é inferior a 0. Isso é verdade mesmo? Então, quem é f de 1? Olha, f de 1, basta eu pegar x igual a 1, que é quem está dentro aqui, ó, dos parênteses, ou seja, estou substituindo x por 1. Então, todos esses valores de x aqui eu vou substituir também por 1 também. Tá? Então, quem é f de 1? Vai ficar 1 ao cubo, menos 1, menos 1. Apenas substituição direta de x igual a 1 aqui, tá certo? Em f de x, tá? Vai ficar 1 ao cubo, menos 1, isso vai te dar menos 1. Quem é f de 2? Basta substituir x por 2. Então, pegar 2 ao cubo, menos 2, menos 1. Você vai obter 5. Aí você percebe que f de 1, que é menos 1, vezes f de 2, que é 5, isso dá um valor negativo. Então, quando isso acontece, a gente já falou sobre isso também em aulas anteriores, quando isso acontece, você tem a certeza que dentro do intervalo que vai de 1 até 2, a gente tem a raiz que a gente está procurando. Tá?
Então, a gente vai utilizar agora o método do ponto fixo de fato para a gente trabalhar, tá, com essa estimativa inicial x0 igual a 1. Tá legal? Então, o que é que a gente vai ter? Olha só, dentro da nossa soluçãozinha aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui para você. Pronto. Dentro da nossa solução. Então, a gente já provou, né, que dentro desse intervalo eu tenho a raiz da função. E aí, o que é que acontece? Eu preciso fazer f de x ser igual a 0. Então, f de x ser igual a 0, isso implica o quê? Quem é f de x? f de x é x ao cubo menos x menos 1. Foi dado. Isso tem que ser igual a 0. Agora, com essa expressão aqui, eu vou achar a função, ou a expressão de iteração, x igual a g de x, tá? Então, basta para eu achar isso aqui, percebe que eu tenho que isolar o valor de x. Então, eu vou isolar esse x ao cubo aqui, tá? Isolando x ao cubo, esse x aqui que está negativo passa para o outro lado positivo. Esse menos 1 que está negativo aqui, ou seja, esse 1 que está negativo aqui desse lado, né, vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar x ao cubo é igual a x mais 1. E aí, o que é que vai acontecer? Isolando x, eu vou ter uma raiz cúbica, tá, de x mais 1. Então, percebe ó, que x é igual agora a um certo g de x, porque raiz cúbica de x mais 1 é uma função de x, é uma g de x. Então, eu tenho x do lado esquerdo e tenho uma g de x do lado direito. Está vendo aqui? Ó? Então, eu tenho x igual a g de x, do mesmo jeito. Qual é o próximo passo? No x do lado esquerdo, eu vou colocar o índice k mais 1. Coloquei aqui k mais 1. No x do lado direito, eu vou colocar o índice k. Então, nesse x aqui, eu vou colocar o índice k. Então, vai ficar x de k mais 1 vai ser igual a raiz cúbica de x de k mais 1. Tá? Percebe que esse mais 1 aqui não está somando esse k de baixo. Tá? Ele está somando x de k. Tudo bem? Beleza? Então, a tua estimativa atual ela é dependente da estimativa anterior. Então, quem é x1? Agora eu vou fazer as minhas estimativas, vou começar a fazer as minhas iterações e repetir o processo, tá? Sempre pensando nessa tolerância. Fazer até a repetição da quarta casa decimal, é isso que ele está pedindo para você. Quem é x1? Olha só, x1 é quando k é igual a 0, então você vai ter x1. Então, quando k é igual a 0, você vai ter x1 desse lado e x0 desse outro. E x0 foi dado para você. x0 é igual a 1, foi dado na questão. Então, x1 é igual a raiz cúbica de x0 mais 1, assim como x2 é igual a raiz cúbica de x1 mais 1. x3 é igual a raiz cúbica de x2 mais 2, e assim por diante. A estimativa atual ela é dependente da anterior. Estimativa atual dependente da anterior. Estimativa atual dependente da anterior. Tá? Quem é x0? x0 foi dado como 1. Então, vai ficar a raiz cúbica de 1 mais 1. Você vai obter esse valor aqui, 1,25992105. Tá? Quem é x2? Então, x2 é raiz cúbica de x1, você acabou de calcular aqui, ó, dá 1,25992105, mais 1. Então, está aqui. Ó. Quando você substitui 1,25992105 aqui no lugar de x1, você vai obter x2 igual a 1,312293837. Com x2, você calcula x3, porque, afinal de contas, a estimativa atual depende da anterior. Então, pegando x2 igual a 1,312293837, substituindo no lugar desse x2 aqui, você vai obter um x3 de 1,322353819. Tá? E assim você vai fazendo x4, x5, x6. Você vai obter x4 igual a 1,3242. Percebe ó, que o x5 vai ficar 1,3246. Eu ainda não tive repetição na quarta casa decimal. x6, 1,3247. x7, 1,3247. Então, a partir de x7, eu tive uma repetição na quarta casa decimal aqui. Ó. Tá? Começou a repetir 1,3247. Nas anteriores, eu não tive isso aí. Eu não tive essa repetição. Então, enquanto eu não tivesse a repetição até a quarta casa decimal, eu tinha que repetir o processo. Eu tinha que repetir o método do ponto fixo, que é um método iterativo. Tá? A partir do momento que eu cheguei na repetição da quarta casa decimal, eu cheguei na minha solução. Então, essa aqui é a minha solução, x7. Tá? Então, a raiz que eu estava procurando é x7 igual a 1,324714878. Tá? Por quê? Porque ele começa a repetir na quarta casa decimal. Beleza? Entendido até aí? Coloca aqui nos comentários se você já tem utilizado o método ponto fixo, se você entendeu essa aula, se você gostou dessa aula, se ela gerou valor para você. Coloca aqui nos comentários para a gente interagir. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Tá?
Desejo bons estudos para você. Fique bem. Beijo grande e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.